Os elementos da pirâmide são a base, que corresponde à região plana poligonal na qual se sustentam as pirâmides. A altura, ela designa a distância do vértice da pirâmide ao plano da base. As arestas, que são classificadas em aresta da base, que é todos os lados do polígono da base, e também tem as arestas laterais, que são os segmentos formados pela distância do vértice das pirâmides até a sua base. Tem as apótemas e corresponde à altura de cada face lateral, portanto são classificadas em apótema da base e apótema da pirâmide. E a superfície lateral, que é a superfície poliédrica, composta por todas as faces laterais da pirâmide. Classificação: pirâmide triangular. Tem a base triangular e tem 4 faces, 3 laterais e a base. Pirâmide quadrangular. Tem a base quadrangular e 5 faces, 4 laterais e a base. Pirâmide pentagonal. Tem a base pentagonal e 6 faces, 5 laterais e a base. E por fim, a pirâmide hexagonal. Tem a base hexagonal e 7 faces, 6 laterais e a base. As pirâmides também podem ser classificadas de outro modo: as retas, que formam um ângulo de 90 graus, e as oblíquas, com ângulos diferentes de 90 graus. Nomenclatura: base, região plana que sustenta a pirâmide. Face, são os polígonos encontrados. Face lateral, face de uma pirâmide que não são sua base. Arestas, segmento de reta formados no encontro de duas faces. Vértices, pontos de encontro de duas ou mais arestas. Altura, distância do vértice até o plano que contém sua base. Apótema, altura de cada face lateral. Sobre a planificação das pirâmides, é sempre bom lembrar de que uma pirâmide ela é formada por uma base poligonal, que pode ser qualquer polígono, e por faces laterais triangulares. Assim fica fácil concluir de que a planificação da pirâmide ela apresenta um polígono e alguns triângulos. O número de triângulos ele sempre vai ser igual ao número de lados do polígono da base. A planificação de uma pirâmide pentagonal, por exemplo, ela é composta por 5 triângulos e por um pentágono. E a planificação de uma pirâmide cuja base é um quadrilátero é composta por um quadrilátero e 4 triângulos, que também eles não são necessariamente congruentes. Resumindo, o número de triângulos da planificação de uma pirâmide é igual ao número de lados da base. Também vale dizer que os triângulos eles não precisam ser congruentes, pois existem casos de pirâmides oblíquas. Oi, hoje eu vou mostrar para vocês como se calcula a área de uma pirâmide. Bom, a área da pirâmide é uma medida relacionada com a sua superfície. Todas as pirâmides têm uma base formada por um polígono qualquer, e suas faces laterais são triangulares. Sendo assim, a área da pirâmide é a soma entre a área da sua base e a área das suas faces laterais, ou seja, A é igual a B mais a L. É bom lembrar que para calcular a área das faces laterais é necessário apenas fazer a soma da área das mesmas. Hoje vou mostrar para vocês como se calcula o volume da pirâmide. Bom, o volume da pirâmide geralmente é obtido por meio de uma fórmula matemática. Como é o caso da pirâmide, a fórmula usada para calcular o volume é 1/3 do produto da área de sua base por sua altura. Algebricamente, essa fórmula é expressada da seguinte maneira: o volume da pirâmide é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E é assim que se calcula o volume da pirâmide. O tronco da pirâmide é composta por duas bases, sendo a base menor e a base maior, e também pelas superfícies laterais, que são compostas por trapézios isósceles. Para calcular a área do tronco da pirâmide, usamos a seguinte equação: ST igual a SL mais SBzão mais SBzinho, sendo ST a área total, SL a área da superfície lateral, SBzão é a área da base maior e SBzinho é a área da base menor. E para calcular o volume do tronco da pirâmide, usamos a seguinte equação: V igual a 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Oi, gente, tudo bom? Agora que vocês já aprenderam tudo sobre pirâmide, é hora da gente resolver algumas questões do Enem. Essa daqui é uma questão de 2012, é bem tranquilo, interpretação e raciocínio lógico. Tranquilo. Aqui no enunciado diz: João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano de base da pirâmide. Eu já desenhei ela aqui, bem tranquila, é na vista de cima, então a gente está vendo a base da pirâmide.
O deslocamento descrito por João foi: move-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. Então a gente vem aqui do ponto A ao ponto E, certo? A seguir do ponto E ao ponto M, então do E ao M, e depois de M a C. Então a gente vem de M a C. O desenho que Bruno deve fazer aqui a gente tem 5 alternativas. O desenho ficou desta forma, certo? Então a gente tem que comparar agora qual das alternativas fica mais semelhante a essa aqui, né? Ou igual. A alternativa A, a gente pode notar que ela não é assim, então a gente já descarta. A B também não. A C, vejamos, ela sobe da A para o centro, depois vai para a direita, no M, depois sobe para o C. Então, sim, essa é a alternativa correta. Agora, continuando, na D, porque não, né? Na E, ela é parecida com a C, porém, ela em vez de vir para o ponto do M, que fica entre C e B, ela sobe, que vai entre C e D. A gente pode ver que o M fica entre B e C. Então esse é o porquê de que não é a alternativa E, e sim a C. Então espero que vocês tenham entendido essa questão e bora para a próxima. Beleza? Vamos para a segunda e última questão. Essa aqui é uma prova do Enem de 2010. Vamos lá então. Para confeccionar em madeira um cesto de lixo que comporá o ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro utilizará para as faces laterais retângulos e trapézios isósceles e para o fundo um quadrilátero com os lados da mesma medida e ângulos retos. Qual das figuras representa o formato de um cesto que possui as características estabelecidas? Então, agora a gente sabe que a gente vai ter dois lados retangulares, né, dois retângulos e dois trapézios isósceles. Isósceles, para quem não lembra, é quando tem dois lados da mesma medida. E para o fundo, um quadrilátero com as mesmas medidas, os lados, né, da mesma medida e ângulos retos. Ele pergunta qual das alternativas corresponde com as características que foram estabelecidas. Então agora a gente tem que comparar com o que a gente tem. Na alternativa A é basicamente uma caixa, né? É literalmente uma caixa. Então a gente já pode descartar, porque eu não vejo nenhum trapézio, né? Então não é a A. A B, mesmo esquema, não vejo nenhum trapézio, mas vejo dois retângulos, né? Também não. A C, vamos pular C. A D, eu vejo um trapézio, vejo um retângulo, porém a nossa base, ela, né, o nosso fundo, ela não tem lados da mesma medida, porque se vocês forem ver aqui na base superior, né, ela fica um retângulo, né? Fica um retângulo, então não pode ser a D por esse motivo. E a E é basicamente A, né? Então não dá pra ser também. Não vejo nenhum trapézio. Então sobra a C. E a C aqui a gente vê um trapézio, um retângulo. E como aqui essa base superior, ela é um quadrilátero, ela aparenta ter lados da mesma medida. Então a nossa base também vai ser assim, nosso fundo também vai ser assim. E se a gente fazer a planificação da alternativa C, a gente vai obter esse desenho aqui. Ou seja, dois trapézios, dois retângulos e um quadrilátero de lados da mesma medida. Então, a alternativa correta é a C também. Valeu, espero que vocês tenham entendido.